título da mensagem é esse mesmo, essa pergunta. Essa pergunta aí. Você está procurando uma igreja perfeita? Você acha que você vai encontrar uma igreja perfeita? Bem, lembrando sempre que a igreja, ela é composta de pessoas do gênero humano. E o gênero humano, ele é cheio de problemas, de defeitos, de pecados. Eu lembro uma frase do Botmania, muito tempo atrás, que ele disse assim: você vai estar reunido como igreja num local, e ali na frente vai encostar uma caravana cheia de pessoas com as suas bagagens, seus problemas, seus pecados. E como acolher isso? Como acolher isso? E ele lembra daquela frase que Deus disse para Abraão: venha para a minha presença. Não é seja perfeito primeiro para você vir para a minha presença. Então, se você procurar nas igrejas, é essa composição de pessoas, e cada um com a sua característica, cada um com o seu defeito. Ano passado fui convidado para um jantar de formatura de um curso bíblico de uma comunidade aqui na cidade, e aí fomos lá. Primeiro momento teve uma dinâmica, depois uma sessão de fotos, e eu não gosto muito de fotos, mas estou lá, né? E aí depois um pastor muito jovem deu uma palavra bem legal, assim, falando que a igreja, como é que é a igreja, um pastor jovenzinho, e ele disse assim algo que eu fiquei impactado. Ele disse que a profissão de pastor é muito estressante. Ou ela é encargo ou é dom. Mas se a pessoa pegar como profissão de pastor, e nós não cremos que pastor é uma profissão, né? Nós cremos que pastor é dom, e Deus dá um dom para pastor. E ele começou a falar coisas que eu fiquei curioso. Ele disse assim: pastor é uma das pessoas que tem um grande índice de estresse e até mesmo depressão. E ele começou a falar o porquê. Ele falou assim: um pastor, numa bela manhã, ele é convidado por um casal para visitar a maternidade que nasceu um filho. É alegria para todo mundo. É alegria para aquele casal, é alegria para a família daquele casal e é alegria para a igreja. Nasceu uma criança ali daquela comunidade. O pastor vai lá. E às vezes no mesmo dia, o pastor é convidado para ir num velório de alguém daquela comunidade. Passa-se mais alguns dias, o pastor novamente é convidado para celebrar um casamento. É alegria para todo mundo, para a igreja, para os familiares, para todos. E passa mais um tempo, o pastor é convidado para ir no hospital, dar uma extrema-unção para um membro daquela igreja que está em estado terminal. Um encargo ou uma profissão totalmente estressante. Aí eu procurei esse título e falei: vou ver o que os irmãos acham disso daí. Vou ver porque eu ouvi tantas as pessoas, e às vezes falar para mim, me encontrar e falar assim: eu conheço vocês, onde vocês se reúnem, mas lá vocês têm esse problema, têm essa qualidade, mas tem esse problema, E eu não argumentei, não falei nada, porque se você sair por aí visitando comunidades, você vai ver um monte de problemas, um monte de defeitos, um monte de qualidades, mas também algumas coisas que às vezes você não concorda. Falei: bom, então você está procurando uma igreja perfeita, você vai viver 100 anos procurando uma igreja perfeita na terra. Porque eu repito, a igreja ela é a composição de pessoas. E pessoas são diferentes umas das outras, têm seus pecados, seus defeitos, suas qualidades, enfim, tudo isso. E aí, vamos ao assunto. Efésios capítulo 5, fala da igreja perfeita, mas não vamos ler isso agora, vamos comentar depois. E aí, fazendo uma revisão sobre as igrejas das epístolas e as igrejas de Apocalipse,
Pensei em a igreja em Corinto. Seria ela uma igreja perfeita? Olha o exemplo. Seria ela uma igreja perfeita? Lá nessa igreja tinha grupinhos, como na maioria das igrejas tem grupinhos. E isso está em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 2, diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Verso 13 diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado? Então, quando as pessoas estão dizendo, eu pendo para aquele lado, eu vou para aquele lado. Grupinhos. Primeira igreja que nós achamos que não é a igreja perfeita. E ela também existia invejas. Desse primeiro capítulo de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, diz assim: havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Invejas. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas, que não haja entre vós divisões, que sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental. A unidade da igreja em Corinto havia sido quebrada por causa desses grupinhos, por causa dessas invejas, por causa desse partidarismo, por causa dessas escolhas. O espírito de dissensão tomou conta daquela igreja. E Paulo entra em cena e tenta corrigir isso numa sua segunda epístola. Havia também brigas na justiça, o litígio entre os irmãos, injustiça entre os irmãos. Esqueceram de levar as cargas uns dos outros. Esqueceram da palavra que diz: se o irmão te convidar para caminhar uma milha, caminhe uma milha com ele e mais uma milha. Esqueceram disso, do falar a mesma coisa, do agir a mesma coisa. Esqueceram de que, se você tem uma segunda túnica, você deve doar para aquele irmão que não tem nenhuma túnica. Esqueceram do servir ao invés de ser servido. Se houve dizer que há entre vós imoralidade. Paulo ouviu, de longe ele ouviu que havia dentro dessa igreja em Corinto imoralidade, irmãos. E o exemplo está lá, daquele que tomou a mulher do próprio pai. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Imoralidade. E aí Paulo escreve assim: não vos associei com alguém que dizendo-se irmão, mas é avarento, idólatra, maldizente, pois com que direito irei julgar os de fora, os do mundo? Pois não julguei nem mesmo os de dentro? Expulsa entre vós o malfeitor. Pegou pesado com a igreja. Depois ele escreve uma segunda epístola, tentando consertar, acudir os irmãos o que fazer. A igreja em Éfeso, outro exemplo, foi uma igreja alicerçada na palavra e no amor, mas ultimamente tem muita gente sem amor. Vocês lembram a primeira epístola de Paulo para Éfeso? É fantástico. Eu conheço irmãos que decorou essa epístola toda. Ela é fantástica. Fala do amor, da palavra, de Deus, do cuidado de Deus, da responsabilidade para com a igreja. Só que lá em Apocalipse capítulo 2, 30 anos depois, João escreve: tenho, porém, contra ti que abandonaste esse primeiro amor que vocês ganharam. 30 anos depois, irmãos, espaço de tempo muito curto, foram alicerçados na palavra, no amor, começaram bem. 30 anos depois, tem uma exortação do Senhor, que abandonou tudo isso. E aí eu penso em ir para a igreja em Tessalônica, achando que é a igreja perfeita. Mas lá tem alguns que não gostam de trabalhar. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11, diz assim: estamos informados que há entre vós
que há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, outra praga, se mete na vida alheia. Além de não trabalhar, se mete na vida alheia. A igreja em Tessalônica. A igreja em Filipos. Lá tem duas irmãs, Evódia e Síntique. Tem problemas essas duas irmãs da comunidade. Que se desentenderam e elas não se falam entre si. A pessoa, irmãos, está junto, reunindo junto, comendo junto, tendo comunhão junto e não se conversam. É a mesma coisa de casal separado pelo casamento, não se falam. Então, tem problema nessa igreja em Filipe. Aí Paulo escreve no capítulo 4, verso 2, diz assim: rogo-vos a Evódia e Síntique que pensem concordantemente no Senhor. No Senhor, o assunto do Senhor tem que ser um. Não pode Síntique com defendendo um assunto e a Evódia outro. Mas no Senhor, pensem, são um no Senhor. E essas duas irmãs eram duas pessoas de influência na igreja. Vê a contaminação. Uma de um lado, outra de outro, puxando suas opiniões, seus pontos de vista. Tinham influência na igreja. Mas aqui Paulo não estava preocupado se elas concordassem em tudo, todo qualquer assunto, mas que tivesse uma atitude recomendada com as coisas do Senhor. A igreja em Filipos, irmão. Filipenses capítulo 2, verso 2 diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa no Senhor. Paulo está escrevendo para essas duas irmãs. Sejais unidas de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superior a si mesmo. Como é difícil isso, considerar o irmão superior a nós mesmos. Exortando essa igreja. A igreja em Colossos, o problema lá era a doutrina, pois lá tem uns hereges que querem rebaixar a pessoa de Cristo. Em Colossos o negócio é tão feio que estão fazendo culto aos anjos. Problema na igreja, a igreja não é perfeita. Colossenses capítulo 2, verso 18, assim: ninguém se faça árbitro contra vós outro, prestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça que é Cristo, cabeça da igreja. Estavam preocupados com anjos, com coisas. E do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E estudando essa igreja de Colossos, tem um fato curioso. Veja como Paulo era sábio. Vocês lembram lá em Atos, quando ele chega no lugar e tem lá aqueles nichos com os deuses, e tinha um lá Deus desconhecido. Paulo entrou no meio. Entrou no meio. E essa igreja em Colossos, ela é hoje a Ásia Menor, a Turquia hoje. E na época ela produzia figos e lã. E tinha um colaborador de Paulo lá, o Epáfras, que era um fiel companheiro de Paulo que estava lá. E um fato curioso, que esses de Colossos, habitantes de Colossos, eles gostavam muito de sabedoria. Eles eram vidrados, fissurados por sabedoria, eles queriam um negócio de sabedoria. E Paulo, sabendo disso e prevendo isso, olha que Paulo escreve para eles: vocês gostam de sabedoria? Então, procurem em Cristo. Olhem para Cristo. Sabedoria está nele. Ele é a sabedoria. E ele escreve para Colossos capítulo 2, Cristo é mistério de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vocês são vidrados em sabedoria? Vai para Cristo. Cristo é sabedoria. Vamos descobrir Cristo. Olha que o Epáfras estava sofrendo lá.
Colossenses ainda, capítulo 2, do verso 9 a 10, Paulo escreve assim: pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Vocês estão procurando anjos? Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Vocês querem procurar sabedoria em anjos? Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E os de Colossos criam que entre a terra e a lua tinha uma região de hostes. E aí? E que estavam cheios de tronos. Culto aos anjos eles faziam. E infestados de espíritos malignos. E essa era uma região de campo de batalha, espíritos bons e maus. Eles criam nisso e olhavam para isso. Culto aos anjos. Então por isso que Paulo escreveu, porque nele habita, corporalmente. Ele é o cabeça de todo o principado e principado. Vocês querem sabedoria? Olhem para Cristo. Paulo entrou no mundo deles e falou para eles que o mistério de Deus, a sabedoria que vocês estão procurando, chama-se Jesus Cristo. Paulo lembra aos Colossenses que Deus Pai nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Eles estavam olhando para aquela região entre a terra e a lua, procurando coisa ali. E ali tinha trevas, eles sabiam disso, que é trevas. E aí Paulo está mostrando para eles que Cristo nos arrancou desse império das trevas e nos transportou para Ele mesmo, para o reino do Filho do seu amor. Mas, meu Deus, tudo complicado até agora. E se nós formos para a igreja da Galácia? Lá tem irmãos se mordendo e devorando uns aos outros. Gálatas 5, capítulo 15. Paulo faz um alerta ali. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, olha que ponto que estava a igreja na Galácia. Digo-vos, porém, que andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Igreja complicada, igreja com problema. E qual igreja que não tem problema? Qual igreja que não tem dificuldade? Qual igreja que não tem as suas rusgas? O Senhor nos guarde dessas coisas, o Senhor nos policie dessas coisas, o Senhor nos chame de volta para olhar para Cristo, que Ele é o cabeça da igreja. Aí vamos pensar em Tiatira. Lá tem uma igreja tolerante. Tem uma mulher que profetiza e tem ensinado a se prostituir e comer sacrifício de idolatria. Isso está em Apocalipse, capítulo 2. Vou ler para os irmãos. Capítulo 2, verso 20 a 22. A igreja em Tiatira, irmãos. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender, ela toda a vida não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Igreja em Tiatira, sendo exortada, sendo repreendida, problemas. Desviou o foco, voltou para as velhas práticas. Vamos para Laodiceia. Aí João disse que lá em Laodiceia é bem diferente. Qual que é a diferença que eles eram? Mornos. Um diferentão. Igreja em Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, verso 15, diz assim: conheço as tuas obras, que não é nem frio e nem morno, nem quente, é morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastados e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Exortação para a igreja.
A igreja de Laodiceia, aquela que estava achando que não precisava mais do Senhor, aquela que estava tranquila, ela estava navegando em mares tranquilos. Não é quente nem frio, é morno. Vamos para a igreja em Pérgamo. João nos lembra que lá há algumas doutrinas estranhas. Qual que é a doutrina que tinha lá? A de Balaão. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 14. Tenho, todavia, algumas coisas por as quais têm aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Verso 15. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Voltaram para as doutrinas. E João, nas suas epístolas, também tem problema com as igrejas. Terceira de João. João está sofrendo com um obreiro lá chamado Diótrefes, na sua terceira epístola. Diótrefes só quer o cargo e se aparecer. Diótrefes é um ambicioso, não é nada hospitaleiro. E você lê a epístola lá, você vê que ele não recebia ninguém. Ele gostava de ter a primazia, gostava de exercer a autoridade total sobre os irmãos. Ele só queria isso para ele, ser o visto como o dono da igreja, como aquele que mandava o que ele queria que fosse feito, todas as doutrinas. E Diótrefes falava mal contra o apóstolo João e seus companheiros. Ele não era hospitaleiro, ele era um autoritário. Ele era contra os missionários que eram enviados. Olha aqui que João tem que lidar com esse tipo de presbítero que estava lá. Senhor Jesus. Mas graças a Deus temos lá junto com ele Demétrio. É um fiel cristão, todos lhe dão um bom testemunho. Ele é um cristão exemplar da igreja primitiva. Ele é fiel ao Evangelho, tinha um bom testemunho, agiu com integridade em tempos difíceis para com a igreja. Olha a diferença de dois homens na igreja. Lembra das duas mulheres lá, Evódia e Síntique? Dentro da igreja. Aqui tem dois homens, tem dois presbíteros também, com problemas entre si. Então, que tal a igreja em Jerusalém? Aquela igreja primitiva em Jerusalém. Mas lá tem um problema. Está cheio de preconceituosos para com os gentios. Eles achavam que eles eram os escolhidos, os únicos. Eles tinham problema com os gentios, com os de fora. E eles esqueceram da justificação pela fé em Cristo. Preconceituosos. Gálatas 2, verso 12, diz assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, como com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se. Por fim, veio afastar-se temendo os da circuncisão. Tinha os dele, separava os dele. Os que eram os gentios, tinha preconceito, não eram bem recebidos. A igreja em Jerusalém, irmãos. Também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Literalmente, eles eram preconceituosos. Eles faziam acepção de pessoas. Eles achavam que eles eram os únicos escolhidos e os gentios que estavam fora. Não tinha o direito e esqueceram que eles foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Então vamos para Atos. Quem sabe nós encontramos uma igreja perfeita em Atos. Quem sabe a igreja seja perfeita no livro de Atos. Lá tem um casal, duas caras,
Ananias e Safira. Olha o que o Paulo lida. E a história de Ananias e Safira todos nós conhecemos. Que a igreja tinha tudo em comum, vendia as coisas e repartia entre si. E esse casal fez também isso, só que só repartiu 50%. Um casal dentro da igreja, duas caras. A igreja primitiva no livro de Atos, irmão. Problemas, dificuldades. Não era perfeita. Realmente está difícil encontrar a igreja perfeita, mas é simples. A igreja, aos olhos humanos, ela é imperfeita. Nós sabemos disso porque nós convivemos com isso há anos. Aos olhos humanos, se você olhar, ela é imperfeita. Mas graças a Deus, Ele está habilitando. Por isso que eu não canso de repetir, declaro palavras do Senhor em Mateus 16. E Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E louvado seja o Senhor, porque é Ele que edifica, não é homens que edificam. Deus usa, pela sua graça e misericórdia, homens para conduzir a igreja, mas é Ele que vai edificar. Paulo, em Efésios capítulo 5, a igreja gloriosa, ele fala para apresentar-se a si mesmo, a igreja gloriosa, ela vai ser sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Porém, ela será santa e sem defeito. Aos nossos olhos, está cheio de defeito, está cheio de problema, está cheio de partidarismo, está cheio de escolhas, está cheio de coisas que nós produzimos e nós trazemos. Mas quando ela tornar-se gloriosa, ela vai ser isso, sem mancha, sem mácula e sem nenhum defeito. Qual que é um conselho para nós hoje? Não procure uma igreja perfeita, mas procure uma igreja bíblica. Se você sair por aí procurando igreja perfeita, você vai encontrar muitas igrejas, mas não perfeita de acordo com o que você quer ou o que você acha. Procure uma igreja que está baseada na palavra, uma igreja bíblica. Pois, em breve, e louvado seja o Senhor, que não demore muito tempo, logo estaremos nessa igreja perfeita. E ela será a igreja universal, a assembleia dos primogênitos que estão escritos nos céus. Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus diz assim, diz que a igreja será Jerusalém celestial e a universal assembleia arrolado nos céus, dos primogênitos. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. A igreja foi chamada o corpo de Cristo lá em Coríntio. E ela é o corpo de Cristo. Por que ela é o corpo de Cristo? Porque ela é um corpo vivo, orgânico, e ela é espiritual. Enquanto nós olhamos para a igreja com os nossos olhos humanos, nós só vamos ver defeitos e manchas e tudo. Mas aos olhos de Deus, ela é espiritual. E essa é a única verdade que está na palavra, pois ela está encabeçada por Cristo, e graças a Deus, porque Cristo é o cabeça da igreja. Fora dessa igreja, fora da igreja que está em Cristo, não há cobertura. Mas ao longo do tempo, muitas comunidades foram crescendo, foram inchando, e nós estamos vendo ultimamente umas coisas meio doidas aí, que está aparecendo. Foram inchando e crescendo. E se você questiona a liderança, que você é tratado como o quê? Rebelde. Se você questiona a liderança da igreja de acordo com a palavra de Deus, você é considerado um rebelde, você não está mais obedecendo e ouvindo a liderança. Se sair daqui, você perde a presença de Deus. Só aqui você vai perder a presença de Deus. Nós temos ouvido ultimamente muitas coisas dos desigrejados. O que é? O que significa isso, desigrejado? É a mesma coisa de uma pessoa ser amaldiçoada? Foi amaldiçoado? Está fora? O Senhor nos guarde dessas coisas.
Aí deixa de ser igreja e vira uma instituição, um objeto de culto, de devoção. A igreja, vamos sempre lembrar, irmãos, é o corpo de Cristo. E ele é espiritual e ele é celestial. Ele é a universal assembleia. Quando há idolatria e devoção na instituição, abusos são silenciados, são encobertos para proteger a instituição. Nós temos visto hoje tantas coisas aí, irmão. Líderes encobrindo a sua instituição de coisas que aconteceram. Os escândalos são escondidos. As vítimas são desacreditadas se fizer uma denúncia, são amaldiçoadas e postas para fora. Muitos são feridos em nome de Deus. Idolatria e devoção nunca liberta, mas aprisiona. A confiança não é mais em Cristo, mas em uma estrutura de denominação. Não está mais em Cristo. A confiança não fugiu de Cristo, mas naquela igreja, naquela coisa criada. Irmãos de verdade, ama outro irmão de outra igreja também. Tem comunhão. Louvado seja o Senhor por causa disso. E nós estamos resgatando essa prática novamente, de amar outros irmãos de outras localidades. Pois no céu entrará a noiva de Cristo, não a placa de uma denominação. A unidade da igreja nunca foi sobre uniformidade, mas sobre pertencimento e pertencimento a Cristo, porque é Ele que pagou o preço, Ele que nos resgatou, Ele que foi à cruz e morreu por cada um de nós. Pertencemos a Ele, não à igreja. A igreja é preciosa. Por que ela é preciosa? Porque ela pertence a Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. A igreja nunca deve ocupar o lugar de Cristo, não deve competir com Cristo. Cristo tem que ter sempre a primazia do nosso coração, habitar. Na igreja o reino é prioridade. Prioridade porque Cristo amou a igreja e morreu por ela. Cristo não fundou um sistema para ser adorado. Ele quer um povo submisso ao Rei do Reino, não uma denominação. Aí você nunca esqueça, a igreja pertence a Cristo, não pertence a líderes, a fundadores que tem hoje por aí, no mundo afora. Cuidado com as expressões lá na minha igreja. Convido você para ir na minha igreja. Eu vou na sua igreja. Irmãos, que essas coisas fujam do nosso meio. Esqueci um guarda-chuva na igreja. Olha a frase que nós podemos falar. Esqueci um guarda-chuva ali no local, né? no templo, mas na igreja. Nossa confiança sempre será em Cristo. Só assim nosso discernimento espiritual permanece. E lembrar sempre, Deus habita em pessoas, não em edifícios e lugares. Ele habita em pessoas. A religião moderna foca em encher lugares com pessoas. E tem tantas coisas aí que atraem pessoas. Eu estava lembrando de um testemunho que o Romeu um dia nos contou. E uma irmã que reunia na igreja com eles lá. E já fazia um bom tempo. E a irmã já estava empenhada na reunião, já tinha até um encargo, e o marido não. O marido nunca foi, não queria saber. E fazia mais de ano que essa irmã já estava reunindo. Um belo domingo de manhã como esse, a irmã tomou banho e saiu para a sala para pegar a sua Bíblia para ir para a reunião. Encontrou o marido de frente com ela, braço cruzado, uma arma em cima da mesa. Falou, se você sair daqui e for para a reunião da igreja, eu vou te matar. Ela assustada olhou para ele, olhou para a arma, voltou de novo a olhar para ele, falou, bom, se você me matar, daqui 30 segundos,
eu vou estar com o Senhor. E se você não me matar, daqui 30 minutos, eu vou estar com os irmãos reunidos. E para conforto dos irmãos, diz que ela está até hoje lá. Só não conseguiu levar o marido ainda. Só não conseguiu levar o marido ainda. Então, irmãos, essa é a nossa, tem que ser a nossa característica. Amar o Senhor, amar os que amam o Senhor, amar estar com os que amam o Senhor. Essa é a característica da igreja. Não ir para um lugar onde tem um espetáculo, onde tem som, onde tem dança, onde tem coisa. Mas ir com o coração para buscar e ganhar do Senhor. Esse era o coração dessa irmã. Se você me matar, você o quê? Vou estar com o Senhor. Se você não me matar, eu ainda vou poder estar com os irmãos. E o verdadeiro evangelho pregado na igreja enfatiza encher as pessoas de Deus. Não de doutrina, não de coisas, mas encher as pessoas de Deus. Não existe para Deus igreja A ou B. O reino é um só. Existe apenas o corpo de Cristo, e essa é a Assembleia Universal que ele tanto preza. Não existe igreja A ou B, mas esse corpo místico universal que é a Assembleia dele. E todos nós devemos trabalhar pela essa mesma causa. A igreja é o povo redimido pela cruz. E Atos capítulo 2 define o que nós cremos e nós estamos caminhando como verdadeira igreja. Nós nos reunimos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso, é simples assim. Isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo. É isso que Ele quer. Nossa reunião, doutrina dos apóstolos, que os apóstolos receberam do Senhor, porque eu recebi do Senhor. A igreja primitiva, uma frase para terminar, irmãos. Uma igreja, vou abrir um aspas aqui para não dar plágio, tá? A igreja primitiva juntava pessoas e dividia bens. A igreja atual junta bens e divide pessoas. A igreja primitiva juntava pessoas e dividia os seus bens, tinha tudo em comum. A igreja atual hoje, o que faz? Junta bens e nos divide, irmãos. Ao cuidado nós devemos ter com essas coisas. Não é a situação de Laodiceia? Estou abastado, não preciso de mais nada. O Senhor nos guarde dessas coisas. Irmãos, acho que era isso. Só terminando, essa semana assim, sem intenção, eu vi uma pequena mensagem de um irmão que eu prezo ele muito, eu acho ele muito responsável. E ele falou um negócio lá que eu fiquei preocupado. Ele falou que parece que Deus saiu de cena. Deus não está mais na igreja. E é um irmão sério diante do Senhor. Deus saiu de cena lá no passado. Quantos anos ele ficou fora lá? 400 anos, irmãos. E esse irmão, ele está falando, eu estou pressentindo isso, que Deus não está mais presente nessa. Ele não é mais adorado, ele não é mais lembrado, ele não é mais precioso para a igreja, para as reuniões. Tem espetáculos, tem coisas acontecendo dentro dos templos hoje como igreja, assustadoras. E esse irmão falou um negócio que eu fiquei assustado. Ele falou, eu estou achando que Deus não está mais no negócio. Ele saiu de cena. Já pensou você ficar 400 anos, irmão? De novo? O Senhor nos guarde, o Senhor nos dê um coração de buscá-lo verdadeiramente, Cristo como cabeça da igreja, e nós nos reunirmos com responsabilidade
como igreja, como Ele assim o quer. Amém?